Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Não sei qual horário que você poderá estar vendo esse vídeo, mas para quem não me conhece, eu sou o professor Marinaldo, da disciplina de matemática, e vou estar gravando aqui um videozinho explicando um pouquinho sobre o nosso caderno de atividade número 4 da escola Eduardo Olímpio Machado, tá? O caderno de atividade número 4 proposto pela escola e pelos professores de matemática envolve um pouquinho de adição e subtração de números inteiros, multiplicação e divisão de números inteiros, potenciação com números inteiros e radiciação ou raiz quadrada exata de números inteiros, tá? Vou estar explicando um pouquinho de cada um dos assuntos, né? Qualquer dúvida você entra em contato com o seu professor via Facebook, pelo Messenger, tá? Que o professor poderá ali estar auxiliando você com mais facilidade, passo a passo, naquilo que você está em dúvida, tá? Aqui no nosso primeiro slide que eu trouxe, nós estamos aqui com adição e subtração de números inteiros, tá? Quando a gente se refere a números inteiros, uma coisa que eu quero que você tenha em mente é que nós estamos trabalhando com números positivos e com números negativos, tá? Aonde agora não basta somente a gente fazer a conta e chegar a um resultado final. Além de nós temos que fazer contas, sim, nós temos que saber se no final esta resposta é um número positivo ou é um número negativo, tá? O sinal é muito importante agora nesta nova fase dos números inteiros. Pegando esse primeiro slide, esse primeiro exemplo que nós temos aqui, tá? Estamos trabalhando com parentes, né? Onde nós precisamos e necessitamos eliminar parentes, e nós temos aqui, ó, menos 5 dentro do parênteses, o mais fora do parênteses, mais 8 dentro do parênteses, menos fora e mais 1. E aí eu tenho que fazer as operações. Primeiro passo é eu eliminar os parentes. Primeiro passo é a eliminação de parentes. Eu preciso e necessito eliminar esse parentes. Professor, como que eu irei eliminar esses parentes? Aplicando as regras de sinais, tá? Começando aqui pelo início aqui. Aqui, ó, professor, mas aqui não aparece nenhum sinal. O que eu faço? Quando não aparece sinal, sempre leve em consideração que ali tem um sinal positivo, tem um sinal de mais, tá? Então, ali eu tenho, sim, um sinal de mais. Eu não preciso escrever, ele não precisa aparecer, mas ele tem ali um sinal de mais. Seguindo uma tabelinha aqui, deixa eu pegar aqui, aqui está a tabelinha de regra de sinais, tá? Essa tabelinha tem na apostila de vocês, bem no início da apostila de vocês, e eu preciso aprender essa apostila, tá? Essa regrinha de sinais para que eu possa colocar em prática em todas as atividades. O que traz aqui para mim, ó, que fica bem evidente. Quando os sinais são positivos, tá? Mais com mais, a minha resposta será positiva. Quando a minha resposta, aqui na linha de baixo, tá? É diferente, eu tenho ali, ó, positivo e negativo. A minha resposta será negativa. Eu posso também ter, aqui na terceira linha, algo negativo com positivo. Continua que a minha resposta será negativa. E para finalizar, eu tenho aqui dois negativos, tá? A minha resposta será positivo. O que eu concluo dessa regrinha? Que quando eu tenho todos os sinais iguais, positivos, positivo, negativo, negativo, a minha resposta é positivo. Quando eu tenho diferentes, a minha resposta sempre será negativo. Voltando aqui, ó, para este exemplo, para este exercício, eu tenho aqui, ó, várias situações. Como eu disse para vocês, quando não aparece, eu tenho ali o sinalzinho de mais, ou seja, é diferente.
eu tenho um sinal de mais e dentro do parênteses eu tenho um sinal de menos. Por isso que ele veio para fora negativo, menos 5. Tá? Aqui, ó, eu tenho dois sinais iguais. Positivo com positivo são iguais. Veio para fora positivo. Tá? E aqui, para finalizar, eu tenho sinais diferentes. Negativo com positivo. Veio para fora negativo. O que eu aconselho depois que eu eliminei o parente? Primeiro passo é eliminar parente. Eliminamos parente, tá? Eu aconselho você reunir os termos que são semelhantes. Que seriam termos semelhantes? Aqueles que têm o sinal de mais à sua esquerda e aqueles que têm o sinal de menos à sua esquerda também. Professor, por que aqui já aparece menos 6? Por quê? Vamos pensar em dívida ou pensar em dinheiro também, tá? Pensando em dívida, eu tenho uma dívida de R$5, eu estou devendo R$5 para alguma pessoa, para alguém, estou ali devendo essa quantia, peguei emprestado e estou devendo, eu terei que pagar R$5, mas até o momento eu estou devendo esse valor para certa pessoa. E eu precisei pegar mais ali R$1 com essa pessoa, ou seja, eu estava devendo R$5, peguei mais R$1, eu passei a dever R$6. Então eu estou devendo R$6 para certa pessoa, tá? Certa pessoa, para o banco, para algum lugar, eu estou devendo R$6, tá? Porém, eu ganhei R$8, tá? Eu fui, trabalhei, fiz alguma coisa, eu ganhei R$8. Então eu tenho R$8 agora no exato momento. Eu estou devendo 6, né, para alguém. Eu vou lá e pago os R$6 que eu estou devendo. Vai me sobrar R$2, tá? Ou seja, aquele sinalzinho de mais ali ao lado do 2, posso colocar como não posso colocar, tá? O que eu não posso deixar de colocar são esses sinais de menos que está aqui, igual está aqui, ó, do lado do menos 5. Se eu não colocar esse sinal de menos ali, eu erro totalmente a minha conta. Eu sou obrigado a colocar quando o sinal for negativo. Ou seja, essa conta, a resposta final deu 2 positivo. Ok? Ok? Vamos para o próximo slide aqui, onde no próximo slide nós vamos estar tratando de multiplicação e divisão de números inteiros. Eu vou estar explicando multiplicação, tá? Aqui. Porém, uma regrinha que eu vou estar passando vale tanto para multiplicação quanto para divisão, tá? Continua valendo esta regra aqui, a regra de sinais, ó. Ok? Quando forem positivos, continua positivo. Quando forem sinais negativos, é positivo também. E quando for sinais diferentes, tá? Ele será negativo, tá? Segue essa regra aqui. Então, voltando para esse slide, nós temos aqui, ó, multiplicação de números inteiros, certo? Eu marquei aqui, ó, esses dois negativos, tá? Esses dois negativos estão marcados. Por que esses dois negativos estão marcados, tá? Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: observa quantos negativos estão, porque a única coisa que vai mudar numa conta é se eu tiver números ímpares de negativos, tá? Porque se eu tiver pares, ele sempre será positivo. Então, se eu tiver dois negativos igual eu tenho aqui, ele dá positivo, tá? Agora já é diferente desse aqui, ó. Nesse aqui eu tenho 3 negativos, tá? Então, ele vai mudar, porque aqui eu consigo juntar esses dois e ele dá positivo. Mas qual outro negativo que eu consigo juntar com isso para ele dar positivo? Não tem. Então, eu juntando esses dois aqui, ele dá positivo. Mas falta juntar com alguém esse aqui. Então, ou seja, obrigatoriamente essa minha resposta irá para um número negativo. Professor, posso definir, então, que quando for pares de negativos, a minha resposta é positiva. Quando for ímpares de negativos, a minha resposta irá para o negativo? Sim, você pode
fazer essa definição sim, porque você não vai ter uma quantidade par de números negativos para juntar para que a sua resposta dê positivo, tá? Porém, eu posso também fazer por partes, tá? Obedecendo regrinhas de sinais. Aqui é uma dica e eu posso fazer por partes, né? Como que eu poderia fazer por partes, professor? Eu tenho aqui, ó, 3 positivo com 2 negativos, tá? É uma multiplicação, lembrando que um ponto é multiplicação, 2 pontos é divisão, tá? Então, eu tenho aqui 3 positivo vezes o 2 negativo. Multiplicando os números, 3 vezes 2, 6. Agora eu faço a multiplicação 2 sinais, obedecendo aquela tabelinha que eu já mostrei para vocês. Positivo com negativo, sinais diferentes, ele dá negativo. Então, vai ficar menos 6. Menos 6 vezes menos 3, tá? Fazendo primeiro a multiplicação. 6 vezes 3, 18. Tá? Negativo com negativo dá positivo, sinais iguais sempre positivo. 18 positivo vezes o 2 também positivo, tá? Minha resposta 36 positivo, sinais iguais, positivo, sempre positivo, ok? Vamos para este exemplo aqui, tá? Posso seguir a dica que eu dei, tá? Como são 3 negativos, não tem como eu montar os pares de negativo, minha resposta será negativo, como está aqui no final. Ou posso fazer por partes. Fazendo aqui, ó. 2 vezes o 3, 2 negativo vezes o 3 negativo, 6 positivo, sinais iguais, positivo. Minha resposta deu 6, positivo. 6 positivo vezes o 1 negativo, a minha resposta deu 6 negativo, sinais diferentes da negativo. Tá? 6 negativo vezes o 2 positivo dá menos 12, sinais diferentes, negativo. Tá? Então, por isso que a minha resposta aqui deu menos 12. Posso seguir também a dica que eu dei. Quando eu tenho pares de negativo, minha resposta consegue formar positivo. Quando eu tenho ímpares, minha resposta forma somente negativo, ok? Vamos para o próximo slide, onde nós iremos tratar agora de potenciação. O que eu preciso saber de potenciação, tá? Eu tenho aqui, ó, 2 elevado à quinta potência, tá? Ou 2 elevado à quinta. Esse 2 aqui, ó, ele é uma base. Esse 5 acima do número 2 eu chamo de expoente. E eu tenho a multiplicação de fatores iguais, tá? Então, aqui, esse 5, ele indica quantas vezes eu vou repetir essa base e irei multiplicar essa base. Então, aqui o número 5 indica que eu irei repetir a base 5 vezes. E aqui tá, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Repetir ela 5 vezes. E aí eu faço simplesmente multiplicação. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes o 2, 32, tá? Tranquilo? Esse primeiro passo. A minha resposta final aqui, 32, eu chamo de potência, tá? Vamos para esse exemplo aqui, onde eu coloquei bem assim para você, ó. Toda vez que eu tiver, tá, uma potenciação onde o número for um número positivo ou for um número negativo, porém o expoente for um número par, tá? A minha resposta sempre será positiva, sempre, tá? Então, lembrando, todas as vezes que eu tiver um número positivo ou negativo, porém o meu expoente for um expoente par, a minha resposta será positiva. Esse outro aqui, ó, preste bastante atenção aqui, porque aqui muda, ó. Toda vez que eu tiver um número positivo e o expoente ímpar, a minha resposta também é positiva. Porém, se eu tiver
um número negativo e um expoente ímpar, a minha resposta será negativo. Lembra que eu falei no slide anterior que eu não consigo ajuntar ímpares negativos, porque eu preciso de 2 em 2 para ele dar positivo. Sempre irá ficar um sobrando. Ficando um sobrando, ele vai para o negativo, tá? Vamos ver uns exemplos aqui no próximo slide. Tá, vamos lá, exemplos. Aqui eu tenho, ó, 3 positivo elevado a 4, tá? 3 elevado à quarta potência. Aqui, ó, eu repeti 4 vezes o número mais 3. 1, 2, 3, 4. Então, eu repeti esse número 4 vezes. Por quê? Essa é a minha base e esse é meu expoente. Meu expoente indica quantas vezes eu repito a minha base. Repeti, agora eu faço a multiplicação. Lembrando que como são todos positivos, obrigatoriamente minha resposta irá ser positiva. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes o 3, 81. Positivo, porque todos aqui são positivos. Vamos para esse outro exemplo aqui, tá? 2 elevado à quinta potência, tá? Positivo também, ou seja, esse 2 é minha base e o 5 é meu expoente. O expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base. Então, eu vou repetir 5 vezes, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Repeti 5 vezes e agora eu faço multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. E 16 vezes o 2, 32. Positivo porque todos são positivos. Professor, e se aqui fosse menos 3? Tá? Lembrando do que eu expliquei aqui anteriormente. Deixa eu pegar. Se ali fosse menos 3, eu olho o expoente. O expoente é par. Então, voltando aqui. Se aqui fosse menos 3, por o expoente ser par, a minha resposta seria positivo. Porque eu conseguiria juntar, ó, menos 3, positivo. Menos 3, positivo. Tá? Menos 3 vezes menos 3 daria mais 9. Menos 3 vezes menos 3 daria mais 9 também. 9 vezes 9, 81 positivo. Já seria diferente daqui se aqui fosse menos 2. Porque eu não conseguiria juntar. Eu conseguiria juntar assim, ó. Menos 2, positivo. Menos 2, positivo. Opa, sobraria esse menos 2. Tá? Então, ele levaria todo o resultado para o negativo. Então, aqui seria menos 32, ok? Um detalhe muito importante é esse aqui, ó. Deixa eu abaixar um pouquinho para conseguir ler, ó. Quando não houver parentes, o expoente não incidirá sobre o sinal. O que eu quero dizer com isso, ó? Aqui, ó, eu tenho menos 3 elevado à quarta potência, tá? Aqui eu só tenho o número elevado ao expoente 4. Esse menos que está aqui fora, ele não está sendo elevado ao expoente de número 4. Então, aqui ele fica com a resposta negativa, mesmo o expoente sendo par. Porque aqui, ó, peguem aqui, ó. Observa que aqui o número está dentro do parênteses e o 4 está para lado de fora. Ou seja, tudo isso aqui, ó, está sendo elevado ao número 4. Tá? Aqui não, ó. Aqui somente o 3 está sendo elevado ao 4. Tá? Por isso que a minha resposta ficou negativa, mesmo o expoente sendo par. Se fosse um expoente ímpar também, a resposta continuaria sendo negativa. Por quê? Porque eu não tenho o parênteses. Então, detalhe está nisso. Quando eu não tenho um parênteses, é somente o número que está sendo elevado ao expoente, tá? O sinal sempre irá repetir. Mesma coisa aqui, ó. Não tem parênteses,
repete o sinal e faço a potenciação. 5 elevado ao quadrado, 25, por isso ficou menos 25, ok? Vamos aqui para o próximo slide para a gente estar finalizando. Raiz quadrada exata de números inteiros. Aqui eu tenho 3 detalhes importantes para ser observado, tá? Raiz quadrada do número 16 é igual a 4. Por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é 16. 4 vezes 4, 16. E eu estou procurando uma raiz quadrada, uma raiz que é elevado ao expoente 2, uma raiz elevada ao quadrado que dê 16. A única resposta seria o 4 elevado ao quadrado, então igual a 16. Outro detalhe seria se eu tivesse isso aqui, ó, raiz quadrada de menos 16, tá? Não existe raiz quadrada de números negativos, isso dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Grave bem isso, eu estou definindo dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Quando você chegar em um certo nível de estudo, acredito que mais para o ensino médio, você irá ver que é possível sim a gente realizar essa operação aqui de menos 16. Você coloca uma letra, um i imaginário ali e você consegue resolver. Porém, dentro dos números inteiros não existe raiz negativa, tá? Dos números inteiros, tá? Aqui ele saiu todo junto a minha escrita, porque na hora de montar eu usei um programinha e esse programinha ele juntou e não separou, tá? Mas aqui está escrito não existe raiz negativa nos números inteiros, tá bom? Então, grave esse detalhe. Dentro dos números inteiros eu não tenho raiz quadrada de menos 16. Então, se aparecer isso e ele estiver perguntando para você dentro dos números inteiros, não existe, tá? Porém, desse modelo aqui, ó, ela existe sim. Observa que é a mesma situação de quando o menos está fora do parênteses. Eu não tenho parênteses. Então, aqui o menos está fora da raiz, tá? Quando está fora da raiz, eu consigo resolver, porque ele quer saber a raiz quadrada de mais 16, raiz quadrada de um número positivo. A raiz quadrada de um número positivo é 4. Porém, esse sinal está fora da raiz, ele acompanha o resultado. Foi o que eu escrevi aqui, ó, porque o sinal de menos está fora da raiz, conserva o sinal e realiza a operação, a raiz quadrada. Então, esses são os 3 detalhes que você precisa observar, tá? Quando a raiz quadrada de 16 está sendo pedida, uma raiz quadrada exata positiva, seria no caso ali 4. Professor, mas ali poderia também ser menos 4 a resposta, porque daria 16. Sim, concordo com você, porém, como a gente deixou bem definido, estamos trabalhando com números inteiros, tá? Chegar numa situação em que nós levaremos isso em consideração, sim, tá? Mas não nesse exato momento, ok? Esse foi o vídeo, isso você precisa saber para realizar as suas atividades do caderno 4. Qualquer dúvida, procure seu professor no Facebook, via o message, tira foto da questão que você está com dúvida, envia para ele como mensagem com a sua dúvida. Eu tenho certeza que os professores estarão dispostos a responder e esclarecer suas dúvidas. Também estou à disposição para estar respondendo, tirando suas dúvidas tudinho. Espero que nesse vídeo você possa ter aprendido alguma coisa, tá? Bons estudos, tá? E qualquer coisa estou à disposição. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.